Quem não ama magia no cinema? O cinema por si só é magia. Eu desde muito pequena sou encantada pelo mundo dos filmes. Não é à toa que eu resolvi fazer esse canal dedicado a relacionar a psicologia aos filmes. Então, gente, vamos falar sobre filmes? O filme que eu escolhi hoje é um filme que eu acho encantador. Há alguns anos eu fiz um vídeo sobre esse filme, não satisfeita, estou fazendo outro agora. O filme que eu escolhi, ele fala de um dia que se repete indefinidamente. Alguém aí já pensou em que filme é esse? Um filme que todos os dias, às 6 horas da manhã, você acorda ouvindo uma música do Tony Cher, que se repete indefinidamente, por mais ou menos 6 meses a 1 ano. A gente não tem muito precisão desse período. Um filme que dá a oportunidade de você compreender por que você está aqui. Um filme que te traz a possibilidade de entender que a gente pode sim desenvolver empatia, que a gente pode enxergar o outro de uma outra maneira, que a gente pode desenvolver altruísmo, que a gente pode, inclusive, aprender a usar o tempo a nosso favor e, com isso, ter um processo de crescimento pessoal muito importante. Você já sabe de que filme eu tô falando? Feitiço no Tempo. Mais um filme da parceria de Harold Ramis com Bill Murray. Bill Murray tá lá, né, como o ranzinza Phil Connors, que é o homem do tempo, que tem que fazer uma viagem para cobrir o dia da marmota, o dia que a marmota sai da sua casinha, né, e que agrega toda a cidade, toda a comunidade, porque ela vai definir qual vai ser a duração do inverno. Quem faz a parceria com o Bill Murray nesse filme é Andie MacDowell. E a gente também tem o Chris Elliott, que ele não faz uma grande participação, mas é uma participação bem legal. O Phil Connors é um personagem emburrado, frustrado, extremamente arrogante. Ele se acha uma grande celebridade e ele está pelo 4º ano seguido indo cobrir o dia da marmota, extremamente contrariado de fazer isso, com total desprezo para aquela cidade pequena e aqueles cidadãos tão medíocres. Tratando todas as pessoas com má vontade, tratando todas as pessoas com uma certa dose de snobismo. É interessante a gente prestar atenção aos detalhes nesse filme, porque eles é que vão mostrar pra gente como o personagem vai crescendo ao longo do mesmo. A gente tem as cenas clássicas, a cena quando ele acorda, que toca a musiquinha no rádio, que ele é despertado, que dizem que vai ter um dia muito frio, que vai haver uma nevasca, e quando ele sai do quarto ele se depara com um homem muito alegre, né, que tá todo feliz por conta do dia da marmota e que pergunta para ele: quando é que vai chegar a primavera? E aí ele responde com muito mau humor: no dia 21 de março. Aí o cara ri e depois fala assim: ué, mas dia 21 de março é o dia que realmente começa a primavera. Você já vê assim que ele não tá com vontade de interagir com ninguém, ele quer sair daquela cidade o mais rápido possível. Ele desce até o lugar do café da manhã, é bem recebido, mas não sabe lidar com isso. A previsão dele, 100% que ele vai sair daquela cidade naquele mesmo dia. Quando ele está se deslocando para o local onde acontece o evento da marmota, ele se depara com um velhinho que está encostado numa esquina pedindo dinheiro, e ele nem olha para a cara do velhinho. Ele anda mais um pouco e do outro lado da rua vem uma pessoa que o reconhece, que atravessa a rua para falar com ele, que tinha estudado com ele na escola. Não lembra, não tá com boa vontade. Ele chega até a dizer assim: olha, eu até podia ficar conversando com você, mas eu não tô afim. E aí tem um buraco no meio da rua, que ele pisa dentro do buraco. Imagina, no frio, ele pisa dentro do buraco e chega com mais uma vontade ainda para cobrir o evento do dia da marmota, com o pé todo molhado. Quando eles vão sair da cidade, todo mundo estava anunciando uma nevasca, mas ele, como homem do tempo, ele não acredita nessas previsões e evidentemente não consegue sair da cidade, e ele precisa pernoitar. Curioso é que no dia seguinte ele amanhece no mesmo dia. E aí a gente vai vendo vários momentos de transição desse personagem. A princípio ele não entende nada. Um momento ele fica com raiva, frustrado, e aí ele fica mais mal-humorado e mais arrogante e com menor ainda interação entre as pessoas. Tem uma hora que ele pensa assim: bom, já que nada vai acontecer, deixa eu fazer tudo que eu quiser. Aí ele rouba um banco, aí ele faz um monte de coisas extraordinárias, ele começa a usar o conhecimento que ele tem das pessoas para conquistá-las, mas ele quer uma conquista de uma noite, ele quer só o seu próprio prazer, altamente egoísta em relação aos sentimentos do outro.
Sempre com foco na Rita, que é a personagem que vai interagir com ele o tempo todo, que é uma pessoa doce, que é uma pessoa gentil, e ele tenta conquistá-la, ele vai, conversa com ela, faz várias perguntas para ela, que aí no dia seguinte ele vai usar as informações que ele tem para tentar usar o seu charme de sedução. Uma coisa que a gente já começa a pensar sobre esse filme, essa sedução, né, ela não vai ter uma efetividade. Quando você se apropria daquilo que você sabe de uma pessoa ou da fraqueza de uma pessoa para usar contra ela, em algum momento isso não vai funcionar nem para a pessoa que faz a sedução, nem para a pessoa que é seduzida. E a Rita era uma pessoa extremamente romântica, generosa, mas ela não era nada ingênua. E ela percebe isso, né? Ela percebe como que ele está, na verdade, já interessado por ela, mas ele está fazendo um uso não muito ético, digamos assim, né? Ele está usando as informações para fazer de conta, ele está construindo uma falsa afinidade. E assim, a gente sabe que a afinidade num relacionamento é extremamente importante, mas a falsa afinidade é extremamente perigosa. E aí ele vai funcionando, mas tem uma hora que ele vai começando a se sentir vazio. Porque assim, a vida não acontece, a vida fica parada, né? E é interessante que uma hora ele fala assim, ele vira para duas pessoas que ele está conversando e ele fala assim, o que você faria se você vivesse o mesmo dia repetidamente, né? Imagina, gente, se todos os dias você acordasse e fizesse exatamente as mesmas coisas. No filme, isso é um feitiço que acontece, provavelmente para que ele entenda alguma coisa e ele possa avançar. Mas será que muitas vezes a gente não tem vivido a nossa vida exatamente dessa forma? Trazendo as coisas, fazendo as coisas do modo mais rotineiro possível, do modo mais igual possível, vivendo com o menor índice de vitalidade possível e esperando sentir alguma coisa, e esperando sentir alguma coisa extraordinária, que é isso que o Phil tenta em princípio, né? E aí começa a dar angústia. Quando ele não enxerga a perspectiva, ele começa a ficar angustiado. E aí ele tenta suicídio várias vezes. E no dia seguinte ele acorda no mesmo dia. E isso é interessante também para a gente entender que muitas vezes uma pessoa que pensa em suicídio, ela não necessariamente quer morrer. Ela só quer uma outra possibilidade, uma outra perspectiva. Ela quer uma chance. Mas a gente tem que entender que a chance que nos dá somos nós mesmos. E você querer simplesmente que alguma coisa extraordinária ou diferente aconteça na sua vida, nem no filme que fala de magia, acontece. Porque o Phil precisa entender o que está acontecendo com ele. Ele precisa entender, na verdade, que na maior parte das vezes, as repetições que acontecem na nossa vida têm a ver conosco. Tem a ver com as coisas que a gente não proporciona. Tem a ver com a necessidade de viver sempre de modo extraordinário. Tem a ver com a nossa dificuldade de valorizar o ordinário, o comum, o dia a dia. E aí, depois de tentar várias vezes suicídio, ele começa a repensar algumas coisas. E o incrível é que ele começa a prestar atenção às pessoas. Ele começa a se dedicar a algo. Primeiro ele faz isso de um modo muito pouco ético, como eu disse há pouco. Ele faz para conquistar. Depois ele começa verdadeiramente a ficar interessado. Aí ele começa a ler. E aí ele está lendo um livro e ele ouve uma melodia no rádio. E ele resolve aprender piano. E ele começa a se dedicar de fato a, de alguma forma, crescer. A se tornar realmente uma pessoa melhor. Mas não mais porque ele quer conquistar o outro, mas porque ele simplesmente resolveu que se eu vou passar o resto da minha vida todos os dias nesse mesmo dia, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí um dia ele passa e ele simplesmente entrega o dinheiro dele para o velhinho da esquina. Curiosamente, nesse mesmo dia à noite, ele passa e ele vê que o velhinho está com muita dificuldade. Ele pega o velhinho e ele o leva para o hospital. E o velhinho morre. Ele fica extremamente incomodado porque ele se dá conta que sim, talvez ele pudesse ter feito alguma coisa. E ele pergunta, mas do que ele morreu? E a pessoa responde, de velhice. E ele fica incomodado com isso e a pessoa diz para ele, não se preocupe, às vezes as pessoas simplesmente morrem. E ele começa a investir nesse senhor. E a cada dia ele vai mais cedo e aí leva ele para comer, ele dá agasalho, ele dá acolhida. E no final do dia, ele sempre morre. Porque é isso que acontece na vida da gente. Muitas vezes as coisas chegam ao fim, mesmo que a gente não queira, e a gente precisa aprender a administrar isso. Ele começa a realmente
fazer um funcionamento diferente. O mais interessante é que, como ele começa a perceber o movimento da cidade todos os dias, ele começa a interferir positivamente na vida desses cidadãos e ele começa a ajudar as pessoas, ele começa a, de fato, a se preocupar com as pessoas. E aí sim, ele tenta de novo conquistar a Rita e aí ele conta para ela o que está acontecendo, né? E ele, muito frustrante, porque ele passa muito tempo para tentar explicar para ela, sabendo que no dia seguinte ela não vai lembrar dele. Mas ele já faz isso num movimento diferente. Ele já usa as coisas que ele sabe dela com admiração, com envolvimento, com afeto. Ele começa a ter e demonstrar afeto pelas pessoas, porque as pessoas passam a importar para ele. E esse dia se repete até o momento em que, numa hora em que ele está com a Rita e eles estão conversando, e ele fez uma coisa muito legal para ela, ele aprende a fazer escultura de gelo, é uma das habilidades que ele desenvolve. É interessante também para a gente descobrir que a gente pode desenvolver inúmeras habilidades. Eu revendo esse filme, eu me lembrei muito do livro A Biblioteca da Meia-Noite, que fala sobre isso. Toda a nossa vida nos oferece inúmeras oportunidades. Depende muito do nosso olhar, do nosso humor, da nossa disposição e da nossa determinação e investimento. E aí tem uma hora que ele faz essa escultura para ela fica encantada. E aí ele diz assim, olha, quer saber? Eu não sei se vai ter amanhã, mas hoje eu estou muito feliz. E aí é nessa hora, quando ele diz, eu estou muito feliz, que eles se beijam e começa a nevar. E aí, gente, o dia seguinte é o dia seguinte. Ele acorda muito feliz porque, assim, às 6 horas da manhã, com o relógio despertando, começa a tocar a mesma música e aí os locutores dizem assim, não, de novo não. E aí ela pergunta pra ele, que dia é hoje? E ele diz, hoje é amanhã. E aí é muito interessante porque a gente precisa entender, eu como boa representante da Gestalt terapia, né? Quando a gente fala fechar uma Gestalt, é exatamente entender a situação em todo o seu significado e importância, de modo que essa situação, ela permaneça como lembrança, mas ela não mais me incomode, porque ela chegou ao lugar da resolução, da compreensão, e eu acolhi. Seja um sintoma, seja uma dificuldade, né? Eu aprendo a me ajustar criativamente ao mundo, mesmo que ele não seja, né, o melhor mundo ou o mundo que eu queria. Mas é o melhor jeito que eu encontro de lidar. Gente, eu sou completamente encantada por esse filme. Não importa quantas vezes eu o vejo, eu fico emocionada e eu consigo extrair alguma coisa. E eu acho que isso é a vida, né? A vida está aí à nossa disposição. A gente pode fazer uma escolha, né? E assim, tem vezes que não é muito fácil escolher. Tem vezes que a gente está passando por coisas difíceis, dolorosas, coisas que não foram causadas por nós mesmos. Mas a gente sempre pode escolher lidar com isso. Tem um filminho muito gostosinho chamado Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, que é meio uma homenagem ao Feitiço do Tempo. Também muito legal, ele deixa muito claro que é um filme homenagem, não é uma cópia, né, desse filme, dessa história. Também vale a pena a gente dar uma olhadinha. Mas a grande lição que a gente pode tirar desse filme é o que eu aprendo com as experiências que eu vivo. Gente, eu vou começar uma série agora falando sobre filmes e a questão do tempo, de como que a gente pode compreender melhor, aceitar e ressignificar o tempo e as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Se inscreve no meu canal para poder assistir a mais vídeos.